As relações diplomáticas entre Brasil e Israel chegaram num ponto insustentável. Diplomacia brasileira sobe o tom e Lula chega a mandar um recado contundente ameaçando Israel de rompimento diplomático total. Mas, de fato, o que isso significa? E o Brasil tem razão para mandar tal recado? Para você entender tudo que envolve essa situação acalorada entre os dois países, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E a situação está quente entre Brasil e Israel com um recado contundente de Lula. Antes de eu mostrar aí a reportagem que eu separei para você no dia de hoje, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que está chegando agora ou de repente você que já assiste com frequência os vídeos do Atualiza aí, mas ainda não se inscreveu, botãozão vermelho aqui embaixo, dá essa força, dá essa moral para que a gente possa chegar à nossa grande meta de 2023, os 100 mil inscritos. E claro, badala o sininho das notificações e já deixa seu like, que esse aí é de casa. Só lembrando que sexta-feira, às 20 horas, a nossa live reagindo aos comentários dos vídeos da semana. Então, se você quer que eu reaja ao seu comentário, é só você descer um pouquinho e colocar o seu comentário. Afinal, qual a sua opinião a respeito do fato que nós vamos tratar aqui no dia de hoje? Tamo junto? Obrigado de coração. Bora então para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje, reportagem do G1. Olha só, situação extremamente tensa. Brasil sobe o tom. Se algo ocorrer aos que estão em Gaza, relação pode ficar insustentável. É a diplomacia brasileira subindo o tom e mandando um recado contundente. Mas afinal, do que nós estamos falando? Estamos falando dos 34 brasileiros que se encontram neste momento na faixa de Gaza e estão tentando sair dali justamente por um corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito. Mas esse grupo de brasileiros simplesmente não recebeu autorização. Já é a terceira lista com nomes de pessoas, de estrangeiros que podem sair da faixa de Gaza e os brasileiros nunca estão dentro dessa lista. Então o governo está pressionando com todas as armas que tem para poder liberar esses brasileiros. Mas afinal, o governo Lula está correto? E por que será que Israel não quer permitir a saída desses brasileiros? Será uma espécie de retaliação? Bom, vamos para as letrinhas pequenas para você entender tudo. A diplomacia brasileira decidiu subir o tom da ofensiva pelo resgate dos brasileiros que estão na faixa de Gaza e não tem autorização para saírem da zona de conflito pela fronteira com o Egito. Bom, com relação a isso não tem nem o que falar. O governo brasileiro precisa usar tudo que tem para poder para poder liberar os brasileiros que lá estão, porque eles estão numa zona de conflito, numa zona de combate e claro, eles são de certa maneira reféns do Hamas, que controla a faixa de Gaza e simplesmente fizeram todos os palestinos de reféns, porque se escondem atrás dos palestinos, colocam a população civil à frente justamente entre eles e os soldados de Israel. Mas Israel também está ali tentando cumprir a sua missão, que é simplesmente nesse momento acabar com a ameaça do grupo Hamas no território de Israel. Então, infelizmente, bombas, mísseis, drones estão sendo usados e muitas mortes acabam acontecendo, inclusive mortes de inocentes. Por exemplo, como aconteceu no ataque ao comboio das ambulâncias, que claro, a mídia internacional é ansiosa pelos cliques antes mesmo de se preocupar em saber quem estava dentro das ambulâncias, já diz que Israel está cometendo crimes de guerra. É claro que ninguém quer ver uma ambulância sendo explodida, mas é óbvio que o Hamas vai se utilizar de hospital, escola, creche, ambulância para poder se esconder e atingir os seus objetivos. É uma situação extremamente complexa e é muito difícil você simplesmente pegar um lado, levantar a bandeira e falar, ó, esse lado está fazendo tudo certo e o outro lado está fazendo tudo errado. Não é bem assim que as coisas estão acontecendo nesse momento em Israel. Segundo parágrafo rapidinho para você. O grupo é composto por 34 pessoas, sendo aqui 24 brasileiros e 10 palestinos parentes desses brasileiros. Então, no grupo não tem apenas cidadãos brasileiros, também tem palestinos. Seria por isso, talvez, então, que Israel não quer libertar aí esse grupo, uma vez que contém aí palestinos. Será que algum desses palestinos seriam membros aí ou envolvidos com alguma atividade? Bom, eu imagino que não, tá? Que sejam apenas parentes de brasileiros, simplesmente que moram lá e que, obviamente,
obviamente, por fato de serem parentes, serem casados, têm sim o direito de virem para o Brasil com seus familiares. A nova rodada de negociação envolve o chanceler Mauro Vieira, o assessor especial Celso Amorim e o próprio presidente Lula do PT. Então é o Lula dizendo para todos os chefes de Estado e subindo o tom, mandando um recado contundente. Agora, vamos lá para o que eu acho de tudo isso que está acontecendo. Primeiro, eu acredito que o Brasil tem sim que fazer tudo que estiver ao seu alcance, o governo brasileiro, para resgatar esses nossos irmãos brasileiros que lá estão. Agora, eu não tenho dúvida neste momento que Israel está fazendo aí algum tipo de corpo mole. Eu já gravei um vídeo a respeito desse assunto, tá? Nas reportagens que estavam disponíveis 2 dias atrás, mostravam que até mesmo cidadãos da Indonésia já haviam saído da faixa de Gaza. Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo e que sequer reconhece a soberania de Israel sobre a Palestina. Mas parece que no caso do Brasil é um pouco diferente. E assim, sendo muito sincero, é óbvio que o que eu mais quero é que os brasileiros saiam de lá. Mas as mensagens que o Lula tem mandado desde o dia 7 de outubro, quando começou a ofensiva do Hamas contra Israel e Israel, se tornando a vítima, foi lá e exerceu o seu direito de eliminar aquela ameaça, simplesmente as mensagens do governo brasileiro são as piores possíveis. Primeiro, não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Primeiro ponto. E segundo, as declarações do Lula a respeito do Benjamin Netanyahu, a respeito da ação de Israel na faixa de Gaza, em nenhum momento o Lula legitima o direito de Israel se defender de uma ameaça terrorista. Eu tenho certeza que se o Lula se posicionasse adequadamente, e adequadamente é dizer, olha, a gente está aqui de olho, nós não vamos permitir ou nós não vamos tolerar, né, os crimes de guerra que possivelmente possam vir a ser cometidos, mas é simplesmente recriminar e condenar a ação do Hamas, colocar o Hamas lá no grupo de países terroristas, de grupos terroristas, e exigir, o Brasil precisa exigir a libertação imediata dos mais de 200 reféns que foram feitos pelo Hamas. É claro que o Brasil exigir isso não vai ter peso absolutamente nenhum. O Hamas não vai olhar para isso, nossa, o Brasil está pedindo para libertar os reféns. Agora fiquei até com medo. Não se trata disso. Se trata da narrativa. Se trata do Brasil ficar do lado certo. E o lado certo, neste caso, neste momento, é estar do lado de Israel, que foi a vítima do dia 7 de outubro. Claro que existe um contexto muito mais amplo. E o Brasil, ficando do lado de Israel nesse assunto, poderá sim cobrar de Israel uma postura adequada lá na ONU. Por exemplo, Israel, de forma criminosa, inclusive, ocupa os territórios palestinos na Cisjordânia. Isso é fato, mas o Brasil não pode fazer uma equivalência dos lados. O que aconteceu no dia 7 de outubro foi simplesmente entrando em Israel, atirando a esmo, matando todo tipo de pessoa, inclusive crianças, inclusive até mesmo muçulmanos e árabes que vivem em Israel. Então o governo brasileiro precisa parar de mandar mensagens equivocadas para a comunidade internacional e principalmente Israel. Agora, se liga aí, o Lula ficou aí bravo, né? E realmente subiu o tom. Olha só o último parágrafo aí do que disse o governo brasileiro. Neste cenário, o time de Lula enviou um recado a Israel. Se algo acontecer com os brasileiros que estão na zona de conflito, as relações diplomáticas se tornarão insustentáveis. Então, eles estão avisando aqui o seguinte, olha, os brasileiros estão lá na zona de combate. Agora, se alguma coisa acontecer, mesmo que por acidente, a responsabilidade é sua, Israel. E aí, você acha que o governo tem razão? Posso falar a verdade? Eu acho que neste caso, o governo até que tem razão sim, porque os brasileiros já poderiam ter saído ali da faixa de Gaza faz tempo. E talvez você esteja pensando assim, pô, Tobias, mas eles estão lá na faixa de Gaza, se não sair hoje, sai amanhã, se não sair amanhã, sai depois da manhã. Galera, peraí, é uma zona de guerra, é uma zona de combate, onde muitas vezes, como eu já falei aqui no início do vídeo, infelizmente civis morrem em decorrência, né, da covardia do Hamas de se esconder atrás da população civil. Então imagina você viver numa zona de combate, onde, por exemplo, não tem água tratada, onde você pode ficar doente muito rápido com uma água contaminada, onde não tem comida e você tem crianças no seu grupo, na sua família. Então é urgente a saída desse grupo de brasileiros daquela região. Agora, simplesmente eu não acredito que Israel vá ter nenhuma boa vontade com o governo brasileiro, justamente o governo brasileiro
brasileiro que, de certa maneira, endossa as razões aí do Hamas, ou pelo menos não condena. Ah não, até condenamos as ações do dia 7 de outubro. Mas espera aí, vocês condenam a forma do Hamas, por exemplo, existir, que o Hamas tem lá no seu estatuto, no seu documento de fundação, que eles não reconhecem a existência de Israel, que eles querem destruir Israel. O Brasil não pode ter sequer relação com esse tipo de grupo. Aliás, vamos lembrar, Hamas é o grupo que parabenizou, né, o Brasil, no caso, parabenizou o PT pela eleição do Lula. A extrema esquerda brasileira, PT, PSOL, PSTU, PCO, essa galera todinha aí com um discurso, com uma narrativa, como se Israel é que fosse o agressor. Repito, existe um contexto histórico muito amplo com relação a isso e que precisa ser levado em consideração. Mas neste caso em específico que nós estamos discutindo, o Brasil precisa ficar do lado certo da história. Bom, mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Sua opinião é extremamente importante aqui no canal. Para você falar aí a sua opinião e eu ficar sabendo de tudo, é só você ir lá nos comentários e dizer o que você pensa. Lembrando que eu farei uma live toda sexta-feira, tem live aqui no canal às 20 horas, onde eu vou reagir a esses comentários. Então vai lá, coloca a sua opinião, porque eu quero ficar sabendo de tudo. Agora, chegou até aqui? Gosta de atualizar aí? Ficou por dentro da notícia? Então é o seguinte, ó, agora ficou facinho se inscrever, se você ainda não se inscreveu, né? Só clicar aqui, ó, clica aqui na logo do canal que tá aparecendo, se inscreve, vem pro lado de cá, dá essa moral pra gente chegar aí aos nossos 100 mil. Agora, ó, falta bem menos, né? Porque agora você já se inscreveu, já clicou aqui, vai dar o sininho das notificações. E não vai embora sem dar o like não, porque o like também é muito importante pra gente. Tamo junto? Obrigado de coração. Amanhã eu volto com mais um episódio, com mais notícias, pra você ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo. Beijo do Toby, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau!